aqui uma narrativa cujo o Espírito Santo me levou a meditar nela e a verificar que Jesus, uma semana antes da sua crucificação, ele já sabendo tudo que iria ocorrer, porque se tem algo que eu e você precisamos entender, é que Jesus, o nosso Deus, sabe de todas as coisas. Às vezes nós achamos, nossa, poxa, eu decepcionei a Deus. Não, ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você iria ter uma atitude. Satanás, ele tenta sempre colocar em mim, você, um jugo, a qual ele tenta de todas as formas nos distanciarmos da presença de Deus. Porque entendo o seguinte, uma vez que eu estou longe da presença de Deus, eu me torno uma presa fácil. Eu me torno um alvo vulnerável. Qualquer coisa me ataca, qualquer coisa me amedronta, qualquer coisa me tira do eixo. Mas quando eu estou perto da presença de Deus, pode levantar o inferno na minha frente, vai o grande eu sou. E nós vemos que aqui em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, Jesus, quando ele chega em Betfagé, ali perto de Betânia, para você se lembrar, Betânia foi onde Lázaro foi enterrado. Quem lembra da história de Lázaro? Jesus estava passando por aquela cidade novamente, porque se tem algo que Jesus fazia, querido, era anunciar o Evangelho onde ele ia. Você não vê Jesus indo anunciando placa, você vê Jesus anunciando: vinde porque é chegada a vós o reino de Deus, vinde porque Deus está nesta terra, vinde porque vai ter milagre. Onde Jesus ia, ele dizia: ei, o reino de Deus chegou. E sabe algo que eu e você precisamos entender? Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Onde Deus nos colocar, nós temos que abrir a boca e profetizar: chegou salvação nesta casa, chegou salvação nesta empresa, chegou o Espírito Santo de Deus. Jesus, ali em Betfagé, ele estava a cerca de 3 quilômetros longe de Jerusalém. Só que para que você entenda a situação ali, a época da Páscoa era uma das maiores festividades judaicas, porque era a época que eles comemoravam o livramento do Egito. Quem se lembra disso? Que Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro. Com aquele sangue do cordeiro, eles iriam passar no umbral das suas portas, e quando o anjo da morte ia passar, não iria ferir quem tivesse o sangue do cordeiro. A Páscoa representa isso, um sacrifício. E quando eles saíssem, era para eles fazerem uma festa. E a Bíblia diz, a festa da Páscoa. E eles então, todo ano, judeus de todos os lugares, queridos, judeus de todas as cidades, eles vinham para Jerusalém. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles vinham para ofertar, óbvio, que ninguém jamais poderia entrar no Santíssimo, no Santo do Santo, sem oferta. Era praticamente uma blasfêmia diante de Deus. Todos deveriam trazer algum sacrifício, cada um dentro das suas condições, mas todos deveriam sacrificar. E diz então que Jesus, sabendo que Jerusalém já estava cheio, quando chegava a época da Páscoa, Jerusalém quase que quadruplicava a sua população. Então os soldados romanos, eles já ficavam atentos, que eles tinham medo de uma investida. Quem está entendendo isso? Eles tinham medo do quê? Que muitas vezes algum judeu se rebelasse, algum judeu viesse se levantar contra eles. Então eles ficavam mais atentos. E Jesus, só que existe um detalhe, já havia sido escrito pelo profeta que Jesus, ele entraria na cidade semelhante a um rei. E eu quero que você abra comigo em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias está no Velho Testamento, amados. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Para que você entenda
que o que Jesus estava fazendo não era à toa. Volta para o Velho Testamento, é um dos profetas. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão que um obreiro vai até você. Obreiros, fiquem atentos, teve pessoas que levantou a mão. Quem não achou, levante a mão que um obreiro vai até você, em nome de Jesus. Volta para Malaquias e volta algumas páginas, é mais fácil. Malaquias, Zacarias. Quem achou, diga amém. Diz assim, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Na dúvida, obreiros, Malaquias, volta as folhas, Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. Jesus, olha aqui para mim. Você tem algo que Jesus sempre fez, você tem algo que Jesus sempre preservou, foi em honrar palavras de profetas. Você tem algo que quando nós começamos a servir a Deus, precisamos entender, é que Deus faz questão de honrar aquilo ao qual sai da nossa boca. Por isso nós devemos tomar cuidado, porque sobre a tua boca, sobre a minha boca tem poder. Então abra a tua boca para abençoar, abra a tua boca para trazer vida, abra a tua boca para que o Espírito Santo gere em outras pessoas rios de águas vivas. Então você vê que Jesus, ele estava cumprindo o que o profeta Zacarias já havia determinado. Sim ou não, igreja? Jesus falou, não, eu vou ter que entrar. Alegra-te, ó Sião, alegra-te, porque eis que virá o teu Salvador em cima de um jumentinho. E ele chama 2 discípulos e diz assim, olha, vocês vão até a cidade mais próxima, e ali vocês, entrando na cidade, vocês vão ver um jumento amarrado. Queridos, para que você consiga entender, queridas, o jumento naquela época era o meio de transporte da época. Quem está entendendo isso? Sabe o que Jesus estava pedindo aos discípulos? Vai e pega um jumentinho que vai estar amarrado. Se o jumento está amarrado, ele é de alguém? Jesus mandou pedir? Ele mandou pegar. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus, ele não pediu para os 12. Ele poderia mandar os 12 de uma vez, sim ou não? Porque se alguém viesse, eles vão para cima. Não, 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 vai só 2. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser dispenseiros do mistério de Deus. Diga comigo, eu preciso aprender a ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Para que você consiga entender o que o Espírito quer dizer, quando você se torna um dispenseiro, o dispenseiro ele era um cargo muitas vezes dado aos escravos. O dispenseiro era aquele que administrava a casa do seu senhor. Um exemplo clássico, José, quando estava na casa de Potifar, ele era um dispenseiro. Quem cuidava de tudo dentro da casa? José. José era um dispenseiro, era ele quem agia no nome do teu Senhor. Aqui os discípulos estão sendo um dispenseiro, eles estão agindo no nome de Jesus. Algo que o apóstolo Paulo nos ensina é que eu e você também devemos aprender a ser dispenseiros de Deus. Precisamos entender a nossa posição. Satanás sempre vai querer colocar que nós não somos capazes, que nós somos muito limitados, que pra gente é muito difícil. Ah, fulano conseguiu, mas pra você é muito complicado. Só que Deus está dizendo nesta manhã, use o meu nome, que eu vou honrar o que sai da tua boca.
de chorar, usa o nome dele. Senhor, eu profetizo mudança a partir de hoje. Senhor, eu profetizo renovo a partir de hoje. Senhor, eu profetizo que o que estava morto, o Senhor vai soprar e vai trazer fôlego de vida. Eu profetizo que o que estava quebrado, o Senhor vai levantar. Eu profetizo que onde abundou o pecado, em nome de Jesus, irá superabundar a graça. Nós vemos que aqueles 2 discípulos, eles foram que igreja? Dispenseiros do mistério de Deus. Porque se você for olhar friamente, quando eu olhei aqui, eu falei, Jesus, sabe o que se chama isso aqui hoje em dia? Furto. Roubo é mediante grave ameaça. Furto. Você tomar para si ou para outra coisa alheia móvel, sem autorização da pessoa, é furto. Só que tem algo que nós precisamos entender. Por isso é que a Bíblia nos ensina a sermos dispenseiros dos mistérios. Nem tudo nos será esclarecido. Você já reparou que tem pessoas que estão dentro da igreja? Eu não estou mandando você sair daqui e roubar, não. Misericórdia, amém, igreja? Eu vou sair tomando tudo dos outros sem ninguém saber, em nome de Jesus. Eu já queria o iPhone 12 do meu amigo, vou catar lá, em nome de Jesus. Deus mandou pegar. Misericórdia, amados. Você tem que ser dispenseiro do mistério de Deus. Diz então a palavra do Senhor que algo que nós precisamos entender é que nem tudo nos será esclarecido. Tem pessoas que querem caminhar com Deus, mas elas não confiam em Deus. Tem pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não acreditam que Ele pode fazer o impossível. Sabe quem era assim? Israel. Andava com Deus no deserto. De noite, Deus se transformava em coluna de fogo para eles não serem congelados. De dia, Deus se transformava numa nuvem para eles não serem assados pelo sol. Eles andavam com Deus de dia e de noite, mas não confiavam. Porque quando dava fome, porque tirar a gente do Egito para morrer de fome no deserto. Porque a gente vai morrer aqui. Olha, ninguém se importa com a gente, Deus não liga. E quando dava sede, Moisés, tirar a gente do Egito para morrer de sede agora, né? Vai acabar aqui. Quem está entendendo isso? Ao invés de entender algo que eu e você precisamos entender aqui nesta manhã, é que na nossa vida haverão mistérios. Pare de querer entender tudo. Milagres não se explica, milagres se vivem. Tem pessoas que querem explicar tudo, tem coisas que você não vai conseguir explicar, tem coisas que o outro não vai conseguir entender. Então o que eu faço nessa situação? Eu vivo os mistérios de Deus para minha vida. Eu vivo sem questionar, eu vivo sem murmurar, eu vivo sem blasfemar. Eu vivo aquilo que Deus tem colocado para mim. E nós vemos que aqueles 2 discípulos, se fosse entende assim, pensa chegando em você e escolhendo mais uma pessoa e falando assim, vai ali em Barueri. Quando vocês chegarem em Barueri, vocês vão ver um carro parado, com a chave no contato. Deem partida e trago para mim. Quem aqui iria? Tô bonita. Nem meu marido levantou a mão. Tá boa a coisa aqui pro meu lado, viu? Obrigada, Espírito Santo. Ainda bem que a obra é sua. Por quê? Você ia falar, não, você tá louca. Os obreiros, provavelmente, o meu marido seria o primeiro a chegar, vem cá, paixão. Você tá mandando o povo furtar? Porque ir ali, pegar o carro, tudo bem, vai ter a chave no contato, você já tá dando algumas dicas. Mas e se a polícia parar? Onde vai estar o documento do carro? Onde vai ter essa fiscalização? O que vai acontecer? Só que Jesus já sabia de tudo. E Jesus disse a ele, se alguém vos perguntar, e aí é onde sai a parte de furto. Aí é onde você vê que, por isso que a Bíblia você tem que acompanhá-la por inteiro, não adianta você ler só um versículo. Jesus disse, se alguém lhe perguntar, diga, o mestre
precisa dele e logo lhe trará de volta. Fala se isso não é viver os mistérios de Deus. Jesus já sabia, apóstolo Paulo nos aconselha a sermos iguais a esses dois, e eu vou te provar isso. Abre em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro, vai até você. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos consideres como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha aqui para mim. Eu já expliquei para vocês que o dispenseiro, ele era quem tinha maior autoridade dentro da casa. Muitas vezes era até um escravo. E muitas vezes o dispenseiro tinha mais autoridade do que o filho do patrão. Porque o dispenseiro, ele podia nessa época assinar nota promissória no nome do seu senhor. Então, ou seja, o dispenseiro poderia trazer dívidas ao seu senhor. Quem está entendendo isso? O dispenseiro administrava todas as finanças da casa do seu senhor. O dispenseiro administrava a economia, administrava a comida. E apóstolo Paulo está nos dizendo: nós precisamos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus está dizendo: eu estou colocando nas suas mãos a autoridade para você fazer o extraordinário. Ser dispenseiro também não é só flores. Existem qualidades essenciais em um dispenseiro. Porque primeiro, Potifar colocou qualquer um para governar a tua casa? Não. José não era nem o primeiro nem o último escravo. Provavelmente José já tinham outros. Só que para ser dispenseiro, aqui o apóstolo Paulo nos dá um dos exemplos. Além disso, requer-se nós, despenseiros, que cada um se ache fiel. Tem pessoas que vêm aqui no culto hoje, ouvem essa palavra, oh, glória a Deus. Olha, aprendi até uma palavra nova, sou dispenseiro de Deus. Olha que bênção, eu tenho a autoridade, eu tenho poder na minha mão. Só que, filhão, para ter isso, você tem que ser fiel. O dispenseiro não é aquele que dá qualquer probleminha, ele foge. Não, não, não. O dispenseiro, ele está junto. Quem está entendendo isso? Para Deus honrar o que sai da tua boca, ele tem que conhecer o teu coração. Ele tem que saber quem é você. Ele tem que saber que se ele pedir como Jesus pediu àqueles 2 discípulos, vai e pegue uma jumenta que está amarrada ali no início da estrada da cidade e traga até mim. Eles questionaram? Eles perguntaram alguma coisa? Jesus que respondeu: se alguém perguntar, diga que eu estou precisando e que depois eu vou devolver. Porque eles entenderam que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que o dispenseiro, ele não questiona. O dispenseiro, ele é fiel. Deus falou, eu vou fazer. Por quê? Não tenho a mínima ideia, eu sei que eu vou fazer. O dispenseiro, você acha que ele faz só o que ele quer? Ele tem autonomia. Quem está entendendo o que é ser dispenseiro? Ele tem autonomia, ele tem direitos, mas ele tem obrigações. Ele pode assinar a nota promissória no nome do seu senhor. Seu senhor vai pagar e depois ele vai ter que prestar conta. Mas por que você comprou isso? Por que você autorizou isso? Quem está entendendo? Se nós somos dispenseiros de Deus, o que nós falamos, Deus cumpre. Ainda que seja numa brincadeira, Deus cumpre. Só que depois eu tenho que dar conta. Por isso que a Bíblia diz que em Mateus, que cada um de nós
dar conta de tudo que nós falamos. Você fala bem dos outros, vai ter que dar conta. Fala mal, critica, julga, vai ter que dar conta. Ah, a bispa pede muito dinheiro, eu vou ter que dar conta do que eu faço com os valores que entram. Amém, igreja? E você vai ter que dar conta do que você fala quando eu peço. Ah, eu discordo disso, daquilo. Querido, então você está fora daqui. Porque um dispenseiro questiona? Não. Um dispenseiro dos mistérios de Deus, ele não tem tempo para questionar, porque a partir do momento que você começa a se tornar um dispenseiro, Deus começa a se revelar com mais intensidade para você. Deus começa a abrir as cortinas e fala com você face a face. Só que para eu ser dispenseiro eu preciso ser fiel. E tem outra característica que o Espírito Santo me mostra, e eu quero que você veja na Bíblia, que ela diz em Hebreus, capítulo 10. Abra aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O dispenseiro não tem um que limite ele. Hebreus, vai um pouquinho mais para frente depois de Coríntios. Capítulo 10, versículo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão que um obreiro vai até você. Diz assim: tendo, pois, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O dispenseiro, ele tem ousadia, porque olha aqui para mim, querido, para você ir lá e pegar a jumenta de alguém, você tem que ser muito cara de pau. Tem ou não tem? Já pensou você estar na tua casa? Quem tem carro aí? Quem tem carro? Você está lá na tua casa, de repente você ouve seu carro dando partida. Teu marido está de um lado, teu filho está de outro, você está sentado. O que você vai achar que é? Estão roubando, está chegando. O que você está fazendo aí, camarada? Ei, mulher, o que você está fazendo? O dispenseiro, ele não se preocupa com o que vão achar, porque ele tem intimidade com Deus. O dispenseiro, ele tem ousadia. Ele entra no santuário porque ele sabe que não é ele. O dispenseiro sabe que não é o nome dele. Ele assina no nome do outro. O dispenseiro dos mistérios de Deus sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O dispenseiro, ele vai aonde o seu Senhor já determinou para ele. Porque o dispenseiro, ele é determinado. Quem está entendendo isso? Ele tem uma autonomia dentro daquilo que o seu dono já determinou. E se nós pararmos para observar, nós também estamos limitados a partir do momento que aceitamos a Cristo. Porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, temos o hábito de dizer e muitas vezes nem refletir no que dizemos. Quando aceitamos a Cristo, o que a gente fala? Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, então não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Então eu me torno um dispenseiro. Eu faço o que ele quer que eu faça. Eu estou onde ele quer que eu esteja. Eu falo o que ele quer que eu fale. E assim você começa a ver a glória de Deus na tua vida. Algo que nós precisamos entender é que o dispenseiro não é alguém por acaso, é alguém que tem intimidade. A Bíblia diz, ele entra com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. Ele sabe, o dispenseiro, ele conhece quem é o seu Senhor, e o seu Senhor conhece quem é o seu dispenseiro.
Jesus poderia muito bem ter mandado os 12. Ele mandou os 12? Não. Sabe por que ele mandou os 12? Porque 10 iriam desistir. E aqueles 10 iriam inflamar aqueles 2. Tem coisas, querido, que você fala, mas eu queria tanto que meu filho fizesse isso, eu queria tanto que a minha filha fosse assim, eu queria que a minha nora, que o meu genro, eu queria que fulano. Se você queria, comece a fazer você, porque você é dispenseiro do mistério, e a partir do momento que eles verem você, a glória de Deus se estende na vida deles. Tem pessoas que dizem assim, mas eu queria tanto que o meu filho viesse para a igreja comigo. Seja a igreja lá dentro da tua casa. Que daí você não vai precisar querer que ele venha, ele vai vir. Eu queria tanto falar de Jesus para aquela pessoa. Fale. Tem pessoas que falam, não, mas eu tenho medo do que vão achar. Então você não está sendo um bom dispenseiro. Porque um dispenseiro, ele é uma pessoa ousada se importa com o que vão dizer? Não. Quer falar, fale. Quer criticar, critique. Quer fazer, faça. Algo que nós precisamos entender é que o dispenseiro, ele tem intimidade e ele conhece quem é o seu Senhor. Será que nós conhecemos quem é o nosso Senhor? Eu mostro que eu conheço quem é o meu Senhor quando mesmo no dia mau, posso fazer igual o apóstolo Paulo, posso estar abatido, mas não estou destruído. Podem olhar e ver o semblante triste, pode olhar e ver chorando, pode olhar e ver ali parecendo que está inconsolável, mas dentro da gente ainda tem aquele sentimento, eu não estou só, isso não é o fim, Deus vai trazer novidade para minha vida. O dispenseiro dos mistérios de Deus, ele sabe muito bem quem o chamou. E a prova disso, eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, vai voltar um pouquinho agora. 2 Coríntios, hoje eu estou fazendo vocês ir voltar na Bíblia, vocês perceberam? É bom que vocês, se não ler a Bíblia lá, lê aqui, mas fica indo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Eu sempre digo isso, a Bíblia não é um livro que você lê como qualquer coisa. Cada versículo dela se complementa. E bispa, como é que eu vou ter esse entendimento que a senhora tem? Pede ao Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero entender assim. Me mostra, me revela. Amém, queridos? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de o dispenseiro. Olha aqui para mim. O dispenseiro, ele reconhece que não é ele. Porque o que é toda altivez? Porque eu fiz, eu aconteci, eu sou muito bom, eu sou muito aquilo, eu faço isso. Não. Ele destrói toda essa altivez que ataca o conhecimento de Deus, porque quem faz a obra não é a bispa, quem faz a obra não é o pastor, quem faz a obra não são os obreiros, quem faz a obra não são os membros, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo isso, o dispenseiro, ele destrói, ele não deixa nem chegar na mente dele. E não pense você que Satanás não tenta atacar a todos os momentos. Eu vou contar algo a vocês muito particular. Quem estava aqui na semana passada que o pastor Denis pregou? Foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. Só que olha como Satanás é sujo. Ele pregou domingo à noite. Eu falei, nossa amor, foi uma bênção. A gente foi conversando. Chega na segunda-feira, sabe que o diabo soprou no meu ouvido? E depois eu contei para ele. O diabo soprou exatamente assim no meu ouvido. Ele está pregando bem, né? Eu pensei, nossa, ele está pregando bem. E o diabo soprou desse jeito. Já pensou se ele tomar o seu lugar? Olha o diabo atacando. Se você não... Foi aí que eu entendi o que aconteceu com Saul
e Davi. Quando Saul viu as pessoas cantando, porque Saul matou centenas de milhares, porque Saul matou dezenas e Davi matou centenas de milhares. Quando o diabo soprou isso na minha mente, se eu tivesse pego, sabe o que eu iria fazer? Começar a matar o pastor espiritualmente, que muitos líderes fazem isso. Muitos líderes é assim: você pode brilhar, desde que você não me ultrapasse. Se você começar a brilhar mais que eu, desce aqui, filho, brilha tanto não. Quando o diabo soprou isso na minha mente, falei: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou e sei o chamado que Deus me chamou, e eu tenho orado há muitos anos para que o que aconteceu esse domingo acontecesse sempre. Então não vai ser você que vai se levantar. Eu te bloqueio em nome de Jesus. Só que olha como ele é covarde. Eu repreendi, amém? Ele foi e atacou o pastor no mesmo dia. Ele falou assim: amor, ele falou para mim, quando eu contei para ele isso que aconteceu, ele falou: você sabe o que ele falou para mim? Ele falou: ela não vai deixar você brilhar mais do que ela vai te abafar, cuidado. Olha como o diabo trabalha. Quem está entendendo isso? Só que quando você é um dispenseiro de Deus, assim como ele, assim como eu, o que ele fez? Ele repreendeu. E ali eu falei com ele: olha, amor, como nós vemos como Deus está nos guiando, que até nisso nós estamos conversando e vendo e conseguindo identificar. Quem está entendendo isso? Quando você é um dispenseiro de Deus, todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque é melhor uma igreja que tem 2 pastores alicerçados na palavra do que só um, porque se um balançar, o outro está de pé. É melhor 2, a Bíblia diz: ide de 2 em 2 e anunciai o evangelho, porque se um cair, o outro levanta. Quando você é dispenseiro de Deus, você sabe quem é você e sabe quem é o seu Deus. Então você consegue identificar os ataques do inferno. O dispenseiro, ele leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O dispenseiro, ele observa até os seus pensamentos. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, quem já ouviu Deus falando dentro de você? Não tem dúvida quando é Deus que fala. Você já reparou isso? Mas você vê que quando é o diabo, você fica em dúvida se é você ou se é ele. Você fica assim: nossa, eu pensei isso? Nossa, eu pensei dessa forma. Porque ele é tão articuloso, ele é tão enganador, que ele tenta lançar em nós os pensamentos dele como se fossem nosso. Por isso que a Bíblia diz: levando cativo todo entendimento. Eu gosto da versão da NVI que diz: todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você é dispenseiro de Deus, o que você pensou, você fala: opa, é de Deus isso para mim? É isso que Deus quer para mim? Ah, é Deus, então eu vou alimentar esse pensamento. Não, não é Deus, então eu repreendo em nome de Jesus. O dispenseiro, ele controla até os seus pensamentos. Você está vendo que não é fácil? Quantas coisas a gente pensa e a gente nem repara que pensou? Você sabia que nós temos cerca de 80 mil pensamentos por dia? A neurociência comprova isso. Quem sabia disso? E 60 mil são repetidos todos os dias. Ou seja, o que você pensou hoje, você vai pensar amanhã. E no outro dia. Por isso que você tem que levar cativo todos os seus pensamentos. Senhor, coloque o teu coração em mim, mas me faça ver como o Senhor vê também. O dispenseiro do mistério de Deus, ele é fiel em Deus em tudo. Ele é fiel a Deus no falar, ele é fiel a Deus no pensar, ele é fiel a Deus no agir, ele é fiel de todas as formas.
dispenseiro dos mistérios de Deus tem que estar preparado para Deus falar: faça. Você não pensa, você faz. Você não questiona, você age. Quem está entendendo isso? Levanta suas duas mãos bem alto e diga assim comigo: diga: Jesus, prepara a minha mente e o meu coração e a minha boca para que os três sejam dispenseiros dos teus mistérios. Aleluia. Nós vemos então que quando aqueles dois homens eles chegam e eles estão desamarrando aquele jumentinho que ninguém havia sentado, como o profeta Zacarias no capítulo 9, versículo 9 havia dito. Chegam para ele e questionam: ei, o que vocês estão fazendo aí? E eles não criam uma história mirabolante. Eles não dizem: não, é que minha mãe está passando mal, sabe? E aí eu estou pegando esse jumentinho para levar ela no médico. Porque se alguém vai pegar o seu carro e diz assim: não, porque fulano está morrendo, fulano está acontecendo isso, você se oferece para ir. É assim ou não é? Nós temos aquela coisa da empatia. Não, deixa que eu vou com você. Não, você não está com os seus de dirigir, não, deixa que eu vou. Você quer ajudar. Só que o dispenseiro, ele não faz o que vem na tua mente. Os pensamentos dele são levados cativos à presença de... Ele obedece. Tinha alguma lógica a explicação apenas que Jesus mandou eles dar? Tinha alguma lógica, igreja? Não seria mais interessante se inventasse, se colocasse? Vamos ser sinceros, trazendo para hoje. Não vou contar só isso não, vou aumentar um pouquinho, vou dizer: dispenseiro não aumenta nada, dispenseiro vai dentro. Mandou falar, fala. Vai doer? Mandou. E quando eles estavam tirando, aqueles rapazes questionaram: onde vocês vão com esse animal? Eles dizem exatamente como Jesus disse: o mestre precisa desse jumentinho agora, mas logo ele vai mandar trazer. E diz a palavra de Deus que os homens deixaram eles levar. Porque quando você é dispenseiro, você só faz. O resultado não é você, o resultado é o Espírito Santo. Quando a obra é de Deus, não é você que fala, não é você que age, não é você que determina, é o Espírito Santo que fala através da tua boca, que age através de você e que determina como vai ser na tua vida. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus, ele sobe em cima daquele jumentinho, ele está cumprindo o que está lá em Zacarias 9:9. As pessoas começam a bendizer o nome dele. As pessoas começam a gritar hosana nas alturas. Quando Jesus começa a entrar em Jerusalém, algumas pessoas tiram as suas vestes e colocam para ele caminhar. Outras tiram ali, muitas vezes, o seu emparelhamento e colocam diante do Senhor aquilo que eles carregavam, dando a ele toda a honra e toda a glória. Eu aprendo aqui com essas pessoas que quando nós estamos diante do Rei, quantos estão aqui diante do Rei? Não existe nada nosso, é tudo dele. Quando nós estamos diante do Senhor, pessoas tiravam as suas vestes para a jumenta pisar em cima para o mestre passar. Isso daqui que eles estavam fazendo é muito semelhante ao que Davi em 1 Reis capítulo 1, versículo 33, mandou fazer com Salomão. Enquanto Davi ainda estava vivo, mas muito enfermo, ele diz a um dos seus servos: coloque Salomão em cima de uma jumenta e passe por toda a cidade dizendo que ele é rei. Jesus se assentou em cima de uma jumenta e entrou em Jerusalém, e as pessoas gritavam: hosana nas alturas, o nosso Salvador vive, o nosso Redentor. E nesta manhã Deus está dizendo para você: abre caminho, que ele vai entrar na tua vida. Abre caminho, que ele vai passar. O mesmo Jesus quer entrar na tua casa.
E diz então a palavra do Senhor que eles gritavam, que eles adoravam a Jesus. E Jesus entrando em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus aqui ele estava a uma semana da sua crucificação. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que ficam, Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Quem aqui já orou pedindo para Deus te fazer entender? Então você já sabe que a partir de hoje, não tem que entender nada, só tem que obedecer. Deus, aí você vai orar, Deus, eu quero obedecer, porque entendeu, não posso. Obedecer, obedecer. Porque o dispenseiro, ele é totalmente fiel. Ele sabe que apesar das dores, aquilo é para algo maior. E sabe quem foi o maior dispenseiro de todos? Jesus Cristo de Nazaré. Que na hora da sua cruz, antes quando ele estava lá no monte do Gólgota, orando ao Senhor, o que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim este cálice sem que eu, mas que em tudo seja feita a tua vontade. Ele foi o maior exemplo de dispenseiro. A Paulo, não. Pedro, não. Lucas, não. João, não. Tiago, não. Jesus. Ele deixou a vontade dele para que fosse feita a vontade do Pai. Nesta manhã ele está te convidando, deixa a tua vontade para que eu manifeste a minha na tua vida. Deixe o seu desejo para que ele manifeste o desejo dele na tua vida. É necessário que você abra a mão do seu domínio. Não, mas é que eu quero decidir. Não, mas é que eu quero escolher. Não, mas é que eu quero fazer. Só que Deus está dizendo, deixa que eu já tenho coisas maiores e melhores para a tua vida. Eu tenho novidade para você. Confia no teu Deus. Confia no que ele tem te dito.